Então, agora estamos gravando ao vivo aqui da sala de aula. Nós vamos começar o assunto da hermenêutica, né? Para quem não tinha encontrado, boa tarde a todos. Né? Aqui comigo está o José Marcelino, firme e forte, e nós vamos, com a aula de hoje, apresentar o conceito de hermenêutica e definir na mesma aula, nós iremos definir a estrutura do texto que orienta o nosso estudo, que é o texto, o que define a justiça de uma decisão jurídica. Porque uma decisão pode estar conforme a técnica e ainda assim ser injusta, e isso é um problema que nós enfrentamos já como um dos problemas do ordenamento. Qual seja, não basta só ser correto em sentido técnico, mas tem que também ser justo. Mas não é, como a aula de hoje pretende esclarecer, a justiça da moral, não é a justiça de Deus, é a justiça do próprio direito. Então, a validade de uma decisão judicial, a validade de uma norma imposta a ser cumprida, essa validade ela precisa verificar dois aspectos. Um aspecto é o da adequação técnica, né? Se a norma vem não sendo antinômica, ela não pode existir em antinomia a outra norma. Isso é um problema formal, é da própria estrutura. Mas, além de problemas de estrutura da pirâmide, nós temos problemas quanto à matéria. E o que é problema quanto à matéria? Problema quanto à matéria é o significado, é o entendimento da norma. E a hermenêutica, de modo bem direto, a hermenêutica é o estudo de como se decide ou de como se encontra a melhor decisão para o direito. Tá? Então, já deve estar à vista aí de quem está assistindo o vídeo, que nós estamos, então, com um tópico. Uma decisão até pode ser correta, mas será justa? Essa é a primeira aula do tema da hermenêutica. Uma decisão até pode ser correta, mas será também justa? A distinção entre justiça moral e justiça do direito normalmente é estudado na aula Direito e Moral, uma aula que nós já tivemos no curso de Direito. Hoje, quando a gente vem para o problema da hermenêutica, a hermenêutica é, então, um estudo. É o estudo sobre como o direito é interpretado. Para a gente entender como o direito é interpretado, nós vamos primeiro revisitar a ideia de sistema. Sistema é uma palavra equivalente a ordenamento. Então, o direito pode ser explicado como ordenamento, como sistema, o direito pode não ser explicado como ordenamento. Então, isso eu acredito que na aula de hoje mesmo a gente já vai desenvolver. E, na sequência, provavelmente não na aula de hoje, mas ainda no tópico do texto sobre hermenêutica, nós vamos tratar de alguns modelos jurídicos que servem para ilustrar a discussão da hermenêutica, porque há vários modelos no que respeita ao modo de exercício da própria interpretação do direito, tá? Então, vamos lá.
De antemão, só prontinho. A primeira coisa que a gente precisa ter claro é que a hermenêutica é o estudo das teorias que explicam a aplicação do direito. A hermenêutica é um estudo, ela não é a interpretação. A interpretação é a atividade de se conferir significado a alguma coisa. Então, para exemplificar, eu estou segurando aqui na minha mão o óculos. O óculos, eu uso óculos, e isso que está aqui na minha mão é um óculos. Se eu fosse uma pessoa de outro país, por exemplo, sou americano, esse mesmo objeto que está aqui na minha mão, eu chamaria de glasses, porque em inglês, óculos é glasses. Em francês, pince-nez. Saber que esse objeto aqui é um óculos e não um glasses, passa por eu saber que eu estou no Brasil e não na África do Sul, onde falam inglês. Se eu estivesse na África do Sul, esse mesmo objeto aqui ia ser chamado de glasses. Mas eu estou no Brasil, então eu interpreto que eu devo chamá-lo de óculos. Isso é interpretação. É atribuir a algum objeto um significado. A hermenêutica é reconhecer o que me autoriza a dizer que esse objeto é óculos, ou explicar o caminho da interpretação. Isso é hermenêutica. Esse estudo é importante na teoria do direito, por quê? Porque nós trabalhamos com normas, e as normas são algo que é uma manifestação de uma vontade. A norma, ela é a representação de uma decisão. Que decisão? Por exemplo, a aula começa 2h da tarde. Por quê? Porque alguém decidiu. E essa decisão é a norma que regula o horário da aula. A aula poderia começar às 3, poderia começar às 4, mas a norma define que é às 2. Perceba aí que, enquanto vontade, a decisão expressa uma vontade, então, nós não temos a norma existindo de modo físico, mas como representação dessa decisão. A norma, ela é sempre um ato que precisa ser descoberto, que precisa ser revelado. E isso causa, então, um especial interesse para quem estuda direito em conhecer as regras, os caminhos da interpretação. Porque nós, profissionais do direito, nós trabalhamos com a interpretação. Nós interpretamos. É próprio da nossa atividade interpretar. E estudar interpretação provavelmente nos faz melhores na nossa profissão. Tá? Nós ficamos melhores porque interpretamos bem, porque estudamos o que significa interpretar. Esse texto, né, o texto sobre a decisão justa e correta, ele tem 3 grandes momentos. O primeiro momento, a gente já começou, é o momento de encontrar o conceito de hermenêutica. O segundo momento é identificar que da afirmação do direito como sistema, o direito enquanto ordenamento, ele acaba vinculando um determinado tipo de interpretação. Se o direito fosse aleatório, ele não é sistema, ele é aleatório. Talvez nem fizesse sentido falar da existência da interpretação. E o terceiro e último momento dessa aula é o estudo da teoria da argumentação jurídica,
exemplificando modelos hermenêuticos, modelos da interpretação. Certo? Então, vamos adiante. A hermenêutica, conforme já explanado, é a área do conhecimento que possui como objeto a reflexão sobre os juízos, sobre o pensamento, sobre o raciocínio próprio à atividade de interpretação. Enquanto teoria do conhecimento jurídico, todos devem ser capazes de perceber que uma proibição, como, por exemplo, a determinação de que use uma roupa tal e qual, ela é definida sob considerações do próprio espaço de vida. Entrar de biquíni numa igreja pode ser percebido errado, ao mesmo tempo que andar de biquíni na praia não é percebido errado. Ou seja, o entendimento social faz com que a norma seja percebida de um jeito num lugar e de outro jeito no outro lugar. Quando a gente estuda o tema da antinomia, por exemplo, se eu separo o âmbito de validade espacial, praia, igreja, nós não vamos ver como antinômicas, como normas contraditórias, dizer que não pode ir com biquíni na igreja, mas pode ir na praia. Cada espaço, revelando um ambiente cultural, define a norma a ser observada. Uma norma jurídica expressa um sentido próprio à manifestação da vontade que a criou. A norma é criada, é uma manifestação de vontade, e ela deve ser percebida e entendida conforme essa vontade original. A norma regula o comportamento e, simultaneamente, define consequências que garantem o seu cumprimento, a sua observância, né? Então, a ciência do direito, ela existe como um estudo da aplicação, e a hermenêutica, nessa linha, é sinônimo de ciência do direito, e um desafio nosso é sempre encontrar a melhor interpretação, a melhor maneira de interpretar. Para exemplificar, uma atividade de interpretação aparentemente simples. O Zé Marcelino, quanto que é 2 mais 2? 4. Então, você acha que é 4? Eu acho que é 4. Sempre 4? Sempre? Sem exceção? Eu já falava que 2 mais 2 é 5, mas eu até hoje não concordei, porque eu não consegui fazer esse tipo. Não sei também. Essa de 2 e 2 dá 5. Mas na norma mesmo, 2 mais 2 é 4. E se eu disser que R$2 mais R$2 não compra $1? Não, aí eu sei. Não compro porque a moeda americana é mais valorizada, né? Quer dizer, 2 mais 2 pode não ser 4, pode ser menos de 1. Pode ser mais de 5, né? Pode ser mais de 5, R$2 mais R$2 e compra $1. Porque o que acontece é assim, e a gente aprende isso na escola. Você comentava que ficou mais de 30 anos longe da escola. Pois é, quase 40 anos longe da escola. Na escola, a gente aprende que 2 e 2 são 4, e isso quando estamos tratando de operações aritméticas, né? É um tipo de matemática. Mas existem várias matemáticas. Por exemplo,
a matemática do dinheiro, que é desse exemplo, né? Em que você tem que converter valor de uma moeda para outra moeda. $1 é igual a R$5, 5,20. $1 é 5. Então, se eu somar 1 mais 1, vai dar 10,40. $2, R$10,40. 1 mais 1 é igual a 10,40 em reais. Então, o que eu estou ilustrando aqui? Eu estou ilustrando aqui que, observadas certas condições, o resultado ele aparece. Se eu mudar as condições, pode ser que o resultado também mude. Né? O que esse 2 representa? Esse 2 representa 2 dedos. Então, 2 dedos com outros 2 dedos, eu tenho 4 dedos. Mas se esse 2 representa real, R$2 mais R$2 pode ser equivalente a $1 ou R$4. Tudo vai depender da referência. Por isso que quando a gente falou do biquíni, o biquíni pode ser certo na praia e, simultaneamente, pode ser errado na igreja. Se a pessoa entrar na igreja, eles comungaram, né? A religião, né? Aí é que tá. Não é toda a igreja também. Eu já vi igrejas do litoral que o padre não opõe nenhuma resistência à pessoa participar da celebração com trajes de banho. Eu já vi isso acontecer, assim, já soube disso. Porém, aqui em Londrina, nós não estamos no litoral, o mais comum é que os padres peçam para as pessoas não virem com roupa de banho para a igreja. Hoje eu já percebo que já é comum uma pessoa ir de bermuda, às vezes até de chinelo. Não é o meu hábito. Se vou à igreja, quem me encontrar na igreja verá, estarei usando calça, quando muito uma camiseta, mas nunca bermuda e chinelo. Por enquanto eu não fiz isso ainda não. Tá? Então, a matemática, o direito, a ciência, de um modo geral, mantém a coerência, a consistência, a afirmação do seu resultado, vinculando certas condições. Quando a gente estuda química, biologia, os professores têm o cuidado de escrever CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Em condições normais de temperatura e pressão, o resultado é esse. O resultado, por exemplo, a água ferve a 100 graus. Sabia que em Londrina não ferve a 100 graus? Por quê? Porque não estamos em condições normais de temperatura e pressão. Hoje, por exemplo, a temperatura em Londrina está perto de 30 graus. E a pressão aqui é de 580 metros acima do nível do mar. CNTP, se eu não me engano, é por volta de 20 graus a nível do mar. Né? Então, veja comigo, se duas crianças conversando, uma identifica que outra está lendo o jornal e chega curiosa. Então, a menina pergunta para o menino lendo o jornal: o que você está lendo nesse jornal? E o menino responde: as cotações do mercado de valores. A menina se interessa, diz: valores? Espirituais, artísticos, humanos? E o menino responde: não, daqueles que servem para alguma coisa. Valores econômicos.
não é moral espiritual. A menina e o menino, ambos usaram a palavra valor, mas em sentidos distintos. A menina falou do valor como um elemento de convicção, expressão de uma justiça, enquanto o menino fala de valor como algo que registra o dado econômico. Valor dinheiro, não valor moral. Mas é a mesma palavra, perceba. A mesma palavra, valor, pode simultaneamente ser dinheiro, como pode ser princípios éticos, valores morais, né? A gente percebe, então, que as palavras, como qualquer coisa que seja colocada ao conhecimento das pessoas, podem tanto expressar um sentido objetivo, como pode expressar um sentido subjetivo. O dinheiro é algo objetivo. Quem está com dificuldade para contar o seu dinheiro, porque está com muito, divide aqui com a gente, que a gente mostra como é que se conta dinheiro. Se a dificuldade for outra, for falta de dinheiro, isso realmente é de difícil solução. Com muito dinheiro a gente consegue contar. Sem dinheiro não dá para contar, não. Tá? Mas a gente percebe que as palavras, elas são passíveis de dúvida, elas são origem de confusão, as palavras. E daí, então, a gente conseguiu perceber que a hermenêutica tem uma importância grande para o nosso estudo. A hermenêutica tem a importância de esclarecer como a interpretação do direito é desenvolvida. Na sequência, então, vamos lembrar o conceito de ordenamento. Vamos lembrar o que a afirmação de um ordenamento pode ter como repercussão no trabalho da interpretação do direito. O direito, o conjunto de normas, ele é estruturado ao acaso ou revela um ordenamento? O que é ser estruturado ao acaso? No trabalho jurídico, ser estruturado ao acaso seria o mesmo que perceber que as normas, elas não vêm responder a uma demanda social, mas ela simplesmente aparece, essa norma, como um ato de poder aleatório. Ou seja, o juiz, ele julgaria pela sua emoção e não seguindo uma programação, e não seguindo algo estável, algo que o orientasse. Ele julgaria de momento, de modo psicológico. Isso se a gente dissesse que o direito é aleatório. Ser aleatório é o mesmo que dizer que a decisão jurídica não aplica algo anterior e simplesmente reage ao momento. Isso seria o mesmo que dizer a aplicação do direito é irracional, não segue uma racionalidade. O mais comum é buscarmos um padrão, uma orientação, uma regularidade para o trabalho jurídico. E isso é o que a gente chama de racionalismo. Racionalismo é a identificação da decisão jurídica com algum sistema anterior que explica a sua
afirmação. A afirmação da decisão, tá? Então, vamos para um exemplo. Quando a gente chega numa sala de aula, igual aqui estamos numa sala de aula, a gente percebe que a sala de aula tem carteiras. E essas carteiras são enfileiradas, né? Então, vamos ver isso. Vamos colocar isso no vídeo. Então, aqui, ó, sala de aula. Dá tchau aí, Zé. Você está na televisão. As carteiras são enfileiradas. Elas estão em linha. A pergunta agora é: por que será que as carteiras estão enfileiradas? Será que isso é um acaso? Será que a situação das carteiras ficarem enfileiradas repercute a alguma ordem anterior? O que você acha, Zé? Por que na sala de aula as carteiras ficam enfileiradas? Isso fica em ordem, né? Para melhorar acesso dos alunos também. Então, você acha que não é por acaso, que tem uma explicação, né, que tem uma... Ela ordenada, federada, Pois é. Então, se a gente acredita que a sequência de cadeiras se encontra enfileirada, não por um acaso, mas repercutindo uma ordem, a gente diria, existe uma razão, tem uma razão. Não é irracional. Repercute essa razão. Essa é a primeira constatação. Depois viria a pergunta, que razão? Que tipo de razão? O José aqui disse, é bom para os estudantes. Então, a razão de que os estudantes são merecedores desse tipo de cuidado. É um tipo de... né, o sentido das cadeiras estarem enfileiradas é o sentido de atender bem aos estudantes. É uma possível explicação, como também poderia ser o pessoal da limpeza, eles entendem que isso facilita o seu próprio trabalho. É uma outra razão. A chefia da UEL, professor Miguel, determinou que a cadeira fique enfileirada. É um outro exemplo. É uma outra possibilidade. Tá? São possibilidades que temos para explicar. Alguma explicação é compartilhada pela coletividade. Então, vamos supor, a maioria pensa que o sentido da cadeira se encontrar enfileirada, a maioria pensa que é realmente porque isso é bom para os estudantes. Nós diríamos, se a maioria pensa isso, possivelmente essa é a razão correta. Essa é a razão que precisa ser compartilhada, tá? Normalmente, o modelo explicativo, a razão, é aquele que convence a maioria. Nós não estamos falando da verdade das cadeiras, nós não estamos tratando da maneira absoluta de se organizar cadeiras. Nós estamos falando de uma escolha social repercutindo isso, tá? Muito bem. Tendo isso claro, então, nós sabemos que, de um lado,
A irracionalidade é tentar ou pensar o direito como um conjunto de normas aleatórias, que o trabalho de aplicação do direito é um trabalho emotivo, é um trabalho que repercute em intuição, é pessoal e aleatório. Isso é o irracional. Igual a gente está olhando aqui as cadeiras. Nós pensamos, isso não é aleatório. Isso está acontecendo, repercutindo alguma razão. Tá? No caso das cadeiras, foi esse o exemplo. Afirmar a racionalidade do direito, então, é o mesmo que considerar que a sua aplicação desenvolve trabalho organizado a partir de normas que vinculam a decisão. Você quer encontrar uma decisão jurídica, você precisa relacionar essa decisão a alguma norma. Senão, não é decisão jurídica. É a sua opinião, é a sua vontade, mas para ser decisão jurídica, nós temos que nos debruçar sobre a presença de uma norma explicando essa decisão aí que foi identificada. Racionalidade é a qualidade de que, embora a comunicação possa expressar distintos, variados significados, o sentido encontrado aí para a decisão jurídica revela a aplicação de um modelo anterior às normas que justifica a decisão ali presente. Tá? O desafio de quem trabalha com direito é identificar a possível racionalidade em sociedades como a nossa, que, vocês viram, a eleição presidencial foi decidida por menos de 1% de diferença. Então, o país está dividido em dois. Então, se eu vou vincular o direito à vontade social, nós temos um problema de ordem prática, que é a própria vontade social está dividida, muito dividida. Por outro lado, enquanto modelo racional, a relação de normas ou de aplicação das normas deve ser consistente. A consistência é apontada de modo substancial quando se verifica a unidade de propósitos entre distintas normas. Vamos fazer um pequeno exercício de entendimento. De modo geral, a gente tem que a aplicação do direito é racional. E sua racionalidade decorre de que o julgamento é desenvolvido a partir das leis. Então, a gente tem que no Brasil o direito, o trabalho jurídico é racional, e a racionalidade consiste em se aplicar leis para problemas jurídicos. Então, vem aí, se aperfeiçoa aí uma promessa constitucional que todo mundo tem que saber já, né? Que no Brasil só a lei pode obrigar validamente alguém. Isso a gente encontra escrito no artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. A lei nos obriga a todos. Todavia, a mera referência à vinculação dos julgamentos às leis, por si só, não esclarece a validade material desse direito. Não é suficiente só dizer que o direito aplica a lei. Não é suficiente. Por quê? O significado da lei, dois juízes lendo a mesma lei, podem chegar a conclusões bem diferentes. Um juiz
lê de um jeito, outro juiz lê de outro jeito. Quer dizer, como que a gente controla essa atividade? Vamos ilustrar. Enquanto o racionalismo identifica a presença de sistema, e tal pode-se... Como é que a gente chega à ideia de sistema? Nós podemos falar das normas que materializam a política, assim, que tornam a decisão política conhecida. A lei é isso, né? A lei, ela é votada, escrita e registra uma decisão política. Mas, ao mesmo tempo, as normas de direito podem ser percebidas não exatamente como resultado da votação do Congresso, mas como a consolidação de um estado de coisas definido pelo momento social, definido pelo momento econômico. Que eu estou dizendo aí? Há, pelo menos, no mínimo, 2 jeitos de afirmarmos o ordenamento jurídico. Um é dizer o ordenamento jurídico é o resultado do trabalho do legislador. É um jeito. É a lei, a grande expressão do direito. Mas o outro jeito de se afirmar a existência do ordenamento é dizer que a norma repercute, emana do povo, como se não existisse o legislador, e o juiz, quando aplica o direito, ele aplica essa consciência social, não exatamente a lei escrita, tá? O direito afirmado a partir das suas normas escritas é o que a gente chama de sistema interno, é o que a gente chama de ordenamento interno. E o direito que vem das pessoas, que é a explicação do trabalho jurídico como precisando atender diretamente à vontade social e não exatamente ao texto legal, isso é o que a gente chama de sistema externo. Veja, no texto da Constituição, nós temos um artigo, José, nós temos um artigo no texto da Constituição que diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, olha o destaque aí, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso está escrito lá, na Constituição, que brasileiro e estrangeiro residente no país têm seus direitos básicos protegidos. A pergunta agora é: a proteção jurídica aos estrangeiros depende de que o mesmo comprove ser residente no país? Sim ou não? Ele tem residente ou não? Isso. Se ele for pedir um direito judicialmente, ele tem que provar que ele é residente ou não? Provar, né, que é residente, né? O estrangeiro. Benefício qualquer coisa. Tem que provar de modo, não é? Eu estou com o chat aberto. O José Marcelino diz que entende que esse dispositivo que garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a proteção aos seus direitos fica condicionado ao estrangeiro
demonstrar a sua condição de residente, certo? O José disse isso. E parece que a leitura literal, o que é a leitura literal? É olhar o que está no texto. O texto fala brasileiro e residente, ou melhor, estrangeiro residente. É isso que está escrito. Então, pela teoria objetiva, teoria da declaração, o estrangeiro deveria demonstrar a condição de residente para ter direitos. Todavia, o STF, quando tratou da questão, diz que não precisa provar que é residente. Essa é a jurisprudência do Supremo. Talvez porque isso venha ao encontro de tratados internacionais que o Brasil é parte. Talvez porque a própria Constituição não distingue, em termos gerais, brasileiro e estrangeiro. As distinções do texto da Constituição são bem pontuais, né? Sim. Então, se eu não provar que mora aqui, ele tem o direito. Sim. Então, lá diz assim, então. Não, o que está escrito é outra coisa. Mas o STF aplica valorizando a dignidade da pessoa humana, ou seja, o STF entende que deve ter o mesmo direito. Então, é o objetivo no texto que a proteção aos estrangeiros é destinada aos residentes no Brasil. Mas o STF, por influência dos compromissos internacionais firmados pelo Brasil, com o propósito de realizar o princípio da dignidade da pessoa humana, entendeu que o estrangeiro fica liberado de demonstrar a condição de residente. Basta alegar que algum direito seu foi desrespeitado, tá? Então, a gente tem que a cientificidade, quer dizer, a existência fática do direito, é entendida como organizada a partir de algumas perspectivas. A perspectiva 1, a aplicação do direito é produto irracional, posto que desenvolvida de modo intuitivo ou emocional. A perspectiva 2 tem outra explicação para o direito. O direito é aplicado de modo racional, agora não é irracional, racional, como instrumento para a obtenção de certos fins, devendo o intérprete, o juiz, descobrir seu conteúdo a partir da subjetividade com o aproveitamento dos métodos da política, da sociologia. Então, isso aqui é o racional externo. Você vai buscar alguma coisa fora para ajudar o direito. Perspectiva 3. O direito é aplicado de modo racional e expressa a objetividade do entendimento identificado em decisões judiciais passadas. Aqui, no caso, você vincula a correção do trabalho jurídico à confirmação do próprio trabalho jurídico. Quero dizer, a jurisprudência, que é parte do trabalho jurídico, confere força, legitimidade à decisão que venha conforme a jurisprudência. Então, a perspectiva 1 é irracional, a perspectiva 2 é racional, externa, e a perspectiva 3, racional, interna. A gente sabe que a
a universidade gosta de explicar o direito de modo racional interno. A gente fica 5 anos do curso estudando a lei, vendo como a lei resolve os problemas ali à vista do estudo. Então, a universidade ensina o direito de modo racional interno. Porém, na sociedade, na maioria das vezes, a gente vê o juiz, o promotor, o advogado buscando uma explicação para o direito de modo externo ou orientada para uma felicidade pública, para deixar as pessoas satisfeitas, né? Isso é o que a gente chama de perspectiva de legitimidade. Porque a escola, a faculdade de Direito, na maioria das vezes, ela está preocupada com a segurança jurídica ou legalidade. E o estudante que não tem essa preocupação, olha para o direito como algo que deve nos prover uma vida boa. O senso comum, assim, tende a indicar a predominância do direito irracional, porquanto a complexidade da regra jurídica, de difícil compreensão, afasta a maioria das pessoas, porque, ao ser difícil de entender, aquele que não conhece os detalhes da teoria do direito fica perdido com as decisões judiciais que são estabelecidas. A perspectiva 2, a lá da legitimidade, ela diz que o direito deve ser interpretado a partir de algum princípio de proteção da dignidade da pessoa humana. Assim, se afasta a literalidade do texto, porquanto sua leitura parece limitar a ponderação do direito, extraindo da proteção o direito residente, o estrangeiro residente. A perspectiva 3, aquela que eu disse que a universidade parece que prefere, ela define que ninguém é obrigado a fazer algo senão em virtude de lei. Logo, a única explicação para a decisão jurídica deve ser buscada na própria lei. Os cursos de direito, então, eles explicam o direito como atividade racional, atividade essa que concretiza a vontade política, tá? E com isso, a gente chega ao final, assim, do panorama do conceito do direito como sistema, tá? Na próxima aula, nós devemos falar dos modelos jurídicos, positivismo, justnaturalismo e as modalidades de interpretação que são próprias do trabalho jurídico. Mas isso é outra aula. Obrigado. Então, vamos parar de apresentar. Então,